Conseguiste escolher o momento certo. Conseguiste escolher o momento certo. Avião a levantar para sul, de chuva, está de chuva. Eu nunca pensei gostar tanto de chuva. Olha, mostra aqui a paisagem ao pessoal, antes eles percebem o que é que eu estou aqui a fazer, se faz favor. Um panning assim mais com coisa e tal. É? Ó pessoal, estão a ver a beleza de Lisboa, a luz de Lisboa, mesmo com este dia a chover, estão a ver ou não? Então, perguntará a você, o que é que vocês estão aqui a fazer? Olha, vou conversar com a Cláudia e já lhe vou explicar o que é que vou conversar com a Cláudia. Vou começar esta conversa a lembrar um post da minha amiga Mariana Gomes, olá Mariana, da Move Cargo. Nós vamos fazer um tag daqui a pouco para a Move Cargo, que dizia assim, recebeu uma chamada de uma empresa da Alemanha que queria trabalhar com a Move Cargo e perguntou assim, olha, posso falar com o fundador da empresa? Olha, eu sou uma das fundadoras, dizia a Mariana. Mariana é menina, tem 30 e poucos anos. Sim, mas não tem mais ninguém, mas tem algum problema? Eu sou a fundadora da empresa. Sim, mas não há nenhum homem do outro lado? Mas a senhora tem noção do que estava a dizer? Perguntou a Mariana. Company policy. What the fuck? Bom, então a conversa de hoje vai começar por aqui. A Cláudia é a diretora de operações na PHC. Uma empresa de software. Já vou dizer, já lhe vou dar o microfone para dizer boa tarde. E o que é que eu gostava de começar esta conversa? Aliás, gostava de sentar esta conversa a 2 pontos. Em primeiro, pegarmos nesta questão do género, porque eu começo-me a perceber que é muito mais grave do que parecia à primeira vista, e eu juro que nunca pensei que continuasse a haver tanto machismo naquilo que é as relações laborais, e depois a segunda parte conversarmos um bocadinho sobre a questão do software empresarial. ERPs, no fim de contas, informação de gestão, porque é uma das minhas batalhas como jornalista, que é, as empresas são muitas vezes mal geridas porque a informação não é utilizada, a informação está lá, não é utilizada, não é trabalhada e as empresas perdem muitas oportunidades com isso. Olá, Cláudia. Olá, boa tarde. Cláudia, já vamos ao software de gestão, mas gostava de tentar perceber uma coisa. A questão de género ainda se coloca assim tanto como nós ouvimos este caso agora? Eu acho que é normal, vai-se colocando. Não me posso queixar. Não diga que é normal, senão o pessoal abusa do outro lado. Não, ainda vai acontecendo aqui e ali, mas eu acho que cada vez mais as mulheres têm oportunidades. Acho que cada vez mais isto é uma questão natural que está a acontecer e eu sou exemplo disso. Foi um percurso natural do qual tive a sorte de cair numa empresa cheia de oportunidades. Sim, e tenho tido um percurso. A Cláudia é de Santarém, não é? Originariamente. É verdade. Sou ribetejana. Eu já vivi no Vale de Santarém quando era pequenino, é? Eu sou mesmo de Alpiarça, mas nasci em Santarém. Olha, e quando veio para cá não disseram assim, o que é que faz uma menina que vem de Alpiarça aqui fazer para Lisboa? Nunca lhe disseram isso? Não, já havia muitas meninas de Alpiarça a virem para Lisboa, até porque as universidades estão em Lisboa e então começa-se a vir muito cedo das terras para as cidades. Qual é a sua formação, Cláudia? Eu sou formada em Informática de Gestão. Então é o setor mesmo. É assim, quando eu tirei Informática de Gestão, toda a gente me dizia que não era carne nem peixe. E essa foi uma das dúvidas para eu saber por onde começar. É mais gestão que informática, não é? A verdade seja dita. Eu escolhi gestão, claramente escolhi gestão porque descobri que é a minha paixão. Portanto, a informática, sim, é uma ferramenta, mas a gestão é o que mexe. Mas a Cláudia não começou no software, começou a montar computadores. É verdade. Eu, quando comecei, portanto, eu venho de Informática de Gestão, não sabia muito bem o que é que queria fazer e então comecei pelo hardware. Vou aprender a fazer hardware. E então comecei por montar computadores. Estávamos em 97, 98 e montava-se computadoras tipo linha de montagem. Assemblagem. Aliás, havia alguns em Portugal nessa altura, não é? Portanto, havia as lojas nos shoppings, estavam a aparecer os shoppings, as lojas, e as pessoas iam às lojas e escolhiam a configuração que queriam. A configuração ia por... Exatamente. Mandavam um fax para vocês. Mandava-se um fax, eu estava na parte... Às caixinhas, já aqui motherboard, está aqui processador, está aqui... Exatamente. Montávamos aquilo tudo, instalávamos o sistema operativo, não era o Windows, punhamos um papel e toca de ir para a loja. Portanto, e foi assim que eu comecei. Rapidamente me cansei. E depois como é que salta para o software? Depois salto através da formação. Portanto, eu começo a ter mais curiosidade com o software e a esquecer o hardware e começo por ir formar. Começo por formar a pessoas e aprender a estar perante as pessoas e a ensinar-lhes aquilo que eu sabia e gostei imenso dessa experiência. E foi aí que descubro o software. Foi aí que, entretanto, através de uma empresa onde estava e de um projeto, conheço a PHC e houve um belo dia que eu vi um anúncio da PHC
e concorri, pronto, e fiquei... E era para fazer já software ou era mesmo para formação? Não, era para fazer testes. Portanto, na testes. altura era para fazer testes de software. Exatamente. Sempre houve uma preocupação grande com a qualidade. É aquela fase que precede o lançamento, não é? É. Quase os betas, testar os betas, digamos assim. Embora o teste deve de acompanhar quase desde o início, não deve ser só na fase final, deve de acompanhar desde o início. E eu comecei por aí, portanto, eu fiquei com o desafio de ser a primeira testadora da PHC. E uma mulher. É verdade, uma mulher. Mas eu gostava imenso, ainda por cima, porque os programadores eram todos homens. E então tinha um conjunto de homens que programavam toda a semana e que estavam habituados a, no final da semana, trocavam os desenvolvimentos e depois eles testavam as coisas uns dos outros. E vem uma mulher. Veio uma mulher que ainda por cima era novinha e que vem muito exigente, porque uma das minhas características, sou muito metódica, muito organizada e muito exigente, e então aquilo não era um bocadinho também. E então eu gostava das coisas bem feitas e estava constantemente a mandar os desenvolvimentos. Aqui um desafio. Aqueles meninos e meninas que trabalham com a Cláudia, se quiserem neste momento começar aqui a pôr pormenores picantes desta parte mandona da Cláudia, estejam à vontade, está bem? Seguimos. Portanto, e era assim, eu rapidamente percebi que o software de gestão o que precisava era de gestores a testar. E este foi o caminho que nós seguimos. Portanto, começo a não ser suficiente uma única pessoa, começamos a precisar de mais pessoas e eu começo a recrutar gestores. Pois, é crescimento normal de uma empresa, não é? E um software de gestão tem que ser testado por gestores, porque são eles que sabem o que é que o software deve fazer. Acontece muitas vezes vocês pensarem que já está tudo testado e depois metem as coisas nos clientes e depois afinal aparece alguma coisa com um glitch ou um bug. Não nos acontece muito, até porque nós somos muito preocupados com a qualidade, testamos exaustivamente e temos várias coisas que nos ajudam a testar. Para já usamos o software internamente a fundo. O software ainda está a ser desenvolvido e temos logo a versão. Somos os primeiros sempre a testar. Depois trabalhamos como nós temos uma rede de parceiros, trabalhamos com eles. Tem um grupo restrito com quem vocês interagem mais frequentemente. Portanto, nós só lançamos o produto e a versão para o mercado quando temos a certeza que já há uma série de empresas a trabalhar, centenas de utilizadores a trabalhar com aquela versão e que temos a qualidade suficiente para lançar. Olha, e nessa fase, quando a Cláudia aterrou num sítio onde era só meninos, não é? Que faziam teste de software, foi bem recebida? Alguém torceu o nariz, assim por cima do ombro? Não, foi muito bem recebida. Sim. Também sou simpática, não é? E então isso ajudou. Então, já agora voltando à questão do género, quando a Cláudia vai às empresas e tem que se relacionar com uma clientela predominantemente masculina, nota que ainda existe alguma coisa hoje em dia ou não? Não noto. Nota-se que muitas vezes chegamos a uma sala e se calhar há uma mulher, a maioria são homens, nota-se que estamos em minoria, mas nota-se que já somos muito bem aceitas e já não somos contrariadas. O que conta é a competência. Eu acho que sim, eu acho que isso é o essencial. Então agora vamos ao essencial, que é uma grande preocupação minha quando eu falo destas coisas, até porque a experiência que tenho ao lidar com empresas e com negócios é sempre de que as pessoas às vezes acham que o software está ali, é para eu saber faturar, saber quanto é que faturei, se recebi ou não. Quer dizer, mas é muito mais do que isto. Não é? É muito mais do que isso, claramente. Aquilo é mesmo gestão. Não é? Eu acho que nós podemos definir aqui um conjunto de razões e de escolhas erradas quando escolhem um software. Podemos era uma coisa que me perguntar a seguir. Por aí. Quais são os erros mais frequentes que quando você chega a uma empresa, que normalmente quem está do outro lado comete em relação à adoção de software de gestão? Existem vários e eu lembro-me assim, se calhar já de uma mão cheia deles. O primeiro erro que eu acho é não se pensar no dia da manhã. Porque os negócios estão a crescer. As empresas querem crescer. Hoje uma empresa tem 5 colaboradores, amanhã pode ter 15, no outro dia pode ter 50. Acho que quer vender. E acho que a escolha do software de gestão tem que pensar nisso. Tem que pensar que a minha empresa hoje é pequena, amanhã vai ser grande. Portanto, tem que ter... escalar. E eu acho que os custos de software, os custos de formação, tudo isso são custos muito grandes, que na escolha inicial, se escolher logo uma aplicação que permite crescer com o negócio, acho que aí, portanto... Ou seja, se imagina, escolhe-se uma coisa mal e depois tem que se interromper ali e adotar uma coisa nova, o prejuízo é monumental. É enorme, porque tem que parar, tem que migrar dados, tem que voltar a formar todos os utilizadores. Cláudia, corrija-me se estou enganado, porque é uma coisa, aliás, é uma notas que eu tomo sempre quando às vezes falo com empresas. Às vezes fico com a sensação que quando se fala em software de gestão, as pessoas não sabem sequer o que é que precisam nas empresas. É verdade? É verdade. E esse pode ser outro erro.
porque um dos erros pode ser escolher um software de gestão como sendo apenas um software de faturação. Sim. É um erro, claro, porque o software de gestão é muito mais do que isso. O software de gestão é vital para a vida das empresas, porque vai a todas as áreas. O software de gestão pode ir desde a logística às vendas, aos recursos humanos. Integra aquilo tudo. Gestão de projetos, gestão de pessoas. E automatiza processos. Claro que sim, não é? Portanto, e isso é um desafio cada vez mais. Se as empresas estiverem organizadas, com os seus processos automatizados, todos afinados, têm as suas máquinas oleadas. Outra misconception. Obrigado. Mais um. Mesmo em cima. Isto, quando está de chuva em Lisboa, já sabe, não é? Eu digo assim, o vento sopra da Caparica é porque vai chover. Portanto, aquela malta faz sempre o levanta-voo contra o vento. Bom, já passou. Cláudio, outro pormenor que eu às vezes noto é as pessoas têm lá um manancial brutal de informação, mas não sabem trabalhá-lo. É verdade. Outro erro. É outro erro, porque um desafio do gestor de hoje em dia é tomar a decisão. Tem que tomar decisões a toda a hora e as melhores decisões. Rápido e sempre com Exatamente. eficiência. Não é? Mas se tiver um software de gestão e se souber fazer uso da informação, pode ter ali a ferramenta ideal, porque clica num botão, tem os dados e pode tomar as melhores decisões. Outro mito, e com isto chegamos ao fim dos mitos nas empresas, outro mito que eu ouço muitas vezes, isso é muito caro, pá. Há software para todos os preços, não é? E pode-se ir por etapas, não é? E pode-se ir por etapas. Quando eu dizia que o primeiro erro era pensar nisso, querer só um software só a pensar em hoje, é um erro, porque o software tem que ir crescendo com a empresa. E com a PHC isto acontece. Nós temos software que vai desde 4,99, que começa, até software que pode custar 100 mil euros. Cláudio, uma última questão em relação às empresas. Eu noto que muita pequena ou média empresa em Portugal ainda nem sequer deu esse passo. Isso é um problema, mas é sobretudo uma oportunidade para as empresas em Portugal. É uma oportunidade, embora em Portugal a maior parte das empresas já tem software porque a nossa autoridade tributária assim o obriga. Não, pois, exatamente, por causa da faturação. Agora, o que eu acho é que não usa o software na sua totalidade. Compram um Ferrari e depois não usam o que têm. E aí, o que eu posso dizer é que pode ser também um erro o facto de não escolher logo o software a pensar na relação que vai ter com o fornecedor. Nós, por exemplo, na PHC nós temos uma rede de parceiros que são consultores de gestão, que ajudam as empresas a melhorar os seus negócios através das aplicações de gestão. E isso eu acho que é uma oportunidade ao escolher uma empresa que eu crio logo uma relação de proximidade, porque o suporte é importante, e uma relação de confiança, onde eu mostro as fragilidades da minha empresa para que o parceiro me aconselhe, no fundo, a afinar os meus processos, a ajudar-me a tomar as melhores decisões. No fundo, outro desafio é captar e reter clientes. Exatamente. E o software de gestão pode ajudar aí também. A questão da retenção é uma questão cada vez mais importante. É. Cláudia, olha, vou-lhe agradecer esta pequena conversa. Já percebeu que é de género, era sobre género e era também sobre a parte técnica desta senhora. Eu posso só fazer aqui uma coisinha. Nós estamos aqui, eu falei aqui muito sobre desafios dos gestores. Sim. E nós na próxima semana vamos ter um evento que é o PHC Exec, onde vamos tocar nestas temáticas. E eu gostava de deixar aqui o convite a todas as pessoas. Vai ser no Porto na terça-feira e em Lisboa na quinta-feira. E convido todos, é grátis, inscrevam-se, vão ao Facebook da PHC, ao site, e vamos saber como é que a tecnologia pode ajudar na gestão das empresas. Cláudia Raposo, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. Olha, já sabe, eu tinha-lhe prometido uma conversa improvável para hoje. Componente principal, aliás, duas componentes principais eram a questão do género e era a questão do software de gestão, ou seja, inclusive as questões de decisão nas empresas. Ficamos por aqui, quero-lhe agradecer o tempo que passou aí desse lado. Não se esqueça de pôr um gosto e partilhar isto nas redes sociais, e também não se esqueça que pelas 19 horas, às 9h15, vamos ter o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar comigo em conversa sobre várias coisas. Olha, o estado da democracia portuguesa, mas mais importante do que isso é o desafio que eu vou daqui deixar. Será que podemos confiar no governo que temos depois do que passou? Fique por aí, às 19h15. Até logo!